Muito bom, concurseiro. Vamos voltar aqui no nosso estudo da Lei Orgânica de Triunfo. Então, vamos agora trabalhar a organização dos poderes, né? Então, vamos trabalhar aqui a organização dos poderes e vamos começar aqui pelo poder legislativo, né? O poder legislativo do município é exercido pela Câmara Municipal, certo? Então, o poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal. Cada legislatura terá a duração de 4 anos, que é exatamente o tempo que os vereadores permanecem nos seus mandatos, compreendendo cada ano uma sessão legislativa. Então, uma legislatura, 4 anos, dividido, aí uma sessão legislativa, um ano. Então, em cada legislatura, eu tenho 4 sessões legislativas, certo? A Câmara Municipal é composta de vereadores eleitos pelo sistema proporcional, como representantes do povo com mandatos de 4 anos. Sistema proporcional é aquele sistema onde o voto é do partido, né? Porque você pode perceber que os cargos dos vereadores pertencem ao partido. É por isso que, às vezes, aquele vereador que teve uma quantidade de votos que dava para entrar e não entra, e outro que teve ali 2, 3 votos termina entrando. Por quê? Porque é pelo coeficiente eleitoral do partido. Aquele partido que tem a maior quantidade de votos, ele termina levando a maior quantidade de cadeiras, independente do voto para o vereador. É por isso que já aconteceu, deputados, vereadores. Eu já vi um caso que um vereador ele foi eleito com 2 votos, por conta do partido. O primeiro colocado teve uma porrada de votos, aí ele terminou arrastando lá uma porrada de cadeira para o partido dele. E para escolher, termina sendo o mais votado, né? Aí o cara entrou com 2 votos, né? Entrou ali com 2 votos. São condições de elegibilidade, ou seja, de ser eleito para o mandato de vereador na forma da lei. Nacionalidade brasileira, e nesse caso pode ser brasileiro nato ou naturalizado, pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária, idade mínima de 18 anos, que é a idade para ser vereador, e ser alfabetizado. Então aqui eu tenho as condições de elegibilidade. A Câmara Municipal de Triunfo, Estado de Pernambuco, é constituída de 11 vereadores. Então, no total, em Triunfo, nós temos 11 vereadores. A Câmara Municipal vai se reunir anualmente na sede do município no período de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro, em sessões ordinárias, extraordinárias ou solenes, certo? De acordo com o regimento interno. É tranquilo, saquei essas datas aqui, nunca vi nenhuma banca cobrando não, mas enfim, tá aqui. As reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o 1º dia útil subsequente, quando recaírem em sábados, domingos e feriados. A convocação extraordinária da Câmara Municipal far-se-á. Isso aqui já é bastante cobrado, viu? Professor, o que seria essa convocação extraordinária? Fora do período. Convocação extraordinária, vamos pensar assim, né? Na época do recesso parlamentar. Não tem um recesso de final de ano e do meio de ano? Pronto. Vamos imaginar que eu preciso convocar os vereadores. Isso é chamado de convocação extraordinária. Então, olha lá. A convocação extraordinária da Câmara Municipal far-se-á pelo prefeito, pelo presidente da Câmara, para o compromisso e posse do prefeito e do vice-prefeito, é logo dia 1º de janeiro, é por isso que eu tenho que convocar eles. Para o dia 1º de janeiro eu convoco, certo? Que não é o dia que dá posse do prefeito. Pelo presidente da Câmara, ou a requerimento da maioria dos membros da Casa, pela Comissão Representativa da Câmara e também por iniciativa popular com 1% do eleitorado. Então, a população pode convocar a convocação extraordinária da Câmara Municipal de Triunfo. Na sessão legislativa extraordinária, a Câmara Municipal somente deliberará sobre a matéria a qual foi convocada. Chamei os vereadores de maneira extraordinária para dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito. Só trata disso. Não vai poder tratar de mais nada. Certo? As deliberações da Câmara serão tomadas por maioria dos seus membros, salvo disposições em contrário. Sempre, sempre é por maioria. Aí veja, é maioria. Cuidado para a banca não colocar maioria absoluta.
Cuidado para a banca não colocar a maioria absoluta, salvo disposições encontradas constantes na Constituição Federal e nesta lei orgânica. A sessão legislativa ordinária não será interrompida sem a deliberação do projeto de lei orçamentária. Antes dos vereadores entrarem em recesso, essa lei, o projeto de lei orçamentária tem que ser votado, porque é de fundamental importância para o município. Então, não entra de recesso sem ela ter sido aprovada. Isso já é uma regra, inclusive já tem na nossa Constituição também. As sessões da Câmara deverão ser realizadas em recinto destinado a seu funcionamento, a própria Câmara. Comprovada disponibilidade de reunião no recinto da Câmara, esta pode ser realizada em outro local, designado pela mesa diretora. Questão bem tranquila, a banca dizer assim que em nenhuma hipótese as sessões da Câmara Municipal de Triunfo podem ocorrer em outro local. Uma pergunta bem interessante, mas está errado. Que pode, a gente já está vendo aí. Comprovada a impossibilidade de reunião. As sessões solenes poderão ser realizadas fora do recinto da Câmara. Por exemplo, dia da independência do Brasil. Pode ser feita a sessão solene em outro lugar, sem problema nenhum. As sessões serão públicas. Aí a banca pode dizer que são privadas. A banca pode chegar a dizer que são privadas. Salvo a deliberação em contrário de 2/3 dos vereadores, adotada a razão do motivo relevante. Agora veja que a regra é pública. Pode ser privada se tiver a deliberação ou aceitação de 2/3 dos vereadores. As sessões somente poderão ser abertas com a presença de, no mínimo, 1/3 dos vereadores. Então, precisa ali, no mínimo, 1/3 dos vereadores. Vai dar o quê? São 11 vereadores. 1/3 dá 3, 4 vereadores. Tem que ser pelo menos 4 vereadores para dar início às sessões. Considerar-se-á presente à sessão o vereador que assinar o livro de presença até o início da ordem do dia. Participar dos trabalhos do plenário e das votações. Então, se o cara participou de tudo isso, ele vai considerar como presente. Do funcionamento da Câmara. A Câmara reunirá em sessões preparatórias a partir do dia 1º de janeiro, que é exatamente para dar posse aos seus membros, certo? Todo ano eles se reúnem para dar posse aos seus membros e também dar posse ao prefeito. A posse ocorrerá em sessão solene e se realizará independente do número sobre a vigência do vereador mais idoso entre os presentes, quando os demais vereadores prestarão compromisso e tomarão posse, cabendo ao presidente prestar o seguinte compromisso. Aí aqui é o presidente da Câmara. Aí isso aqui é bem tranquilo, isso aqui a banca não pergunta não, certo? Prometo cumprir a Constituição Federal, Estadual, a Lei Orgânica Municipal, observar as leis, desempenhar os mandatos que lhe foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e o bem-estar do seu povo. Prestado o compromisso pelo presidente, secretário que for designado para esse fim, fará a chamada nominal de cada vereador. Certo? Aí quando ele chamar o nome de cada vereador, eles vão ter que dizer assim prometo. Se preocupe não que isso aqui não cai não, eu só estou explicando para você. Vereador que não tomar posse na sessão prevista no parágrafo anterior, deverá fazer no prazo de 15 dias do início do funcionamento normal da Câmara, sob pena de perda do mandato, salvo justo motivo aceito pela maioria absoluta dos membros da Câmara. Imediatamente após a posse, os vereadores reunir-se-ão sobre a presidência do mais idoso, entre os presentes, e havendo maioria absoluta dos membros da Câmara, vão eleger os componentes da mesa, que serão automaticamente empossados. Depois que eles se reunirem, eu pego o mais idoso e vamos lá, vamos voltar aqui, vamos voltar agora à mesa diretora. Aí tem o presidente, vice-presidente e os secretários. Inexistindo um número legal, o vereador mais idoso entre os presentes permanecerá na presidência e convocará sessões diárias até que seja eleito à mesa. Mas normalmente sempre é feito logo no primeiro dia. A eleição da mesa da Câmara para segundo biênio realizar-se-á obrigatoriamente na segunda sessão ordinária do segundo ano de cada legislatura. Sempre é no segundo ano. No ato da posse, ao término do mandato, os vereadores deverão fazer declarações de seus bens, os quais ficarão arquivados na Câmara, constando das respectivas atas o seu resumo. O mandato da mesa será de 2 anos. Então, cada mesa vai ter um mandato de 2 anos. A mesa da Câmara se compõe de presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. São 4 pessoas, os quais se substituirão nessa ordem. Se não tiver presidente, chama o vice e assim vai. Na constituição da mesa é assegurado, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que
participam da casa. Blocos parlamentares nada mais é do que a coligação, é a coligação dos partidos. Na ausência dos membros da mesa, o vereador mais idoso assumirá a presidência. Se não tem nenhum desses quatro, o mais idoso sempre assume. Qualquer componente da mesa poderá ser destituído da mesma, pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara, quando omisso ou ineficiente no desempenho de suas atribuições regimentais, elegendo-se outro vereador para a complementação do mandato. Será destituído qualquer membro da mesa que faltar a 4 sessões consecutivas sem justificativa. Então, se eu sou membro da mesa e faltei a 4 sessões sem justificativa nenhuma, eu serei destituído do meu cargo. A Câmara terá comissões permanentes e especiais, né? Comissões para avaliar projetos de lei, certo? Essas comissões, elas são feitas para avaliar projetos de lei. Então, vou ter uma comissão de educação, uma comissão de segurança, uma comissão de saúde. Então, eu vou para analisar. Toda vez que tiver algum projeto de lei relacionado a uma dessas temáticas, eu tenho que atribuir a função de avaliar esse projeto de lei a essas comissões. As comissões permanentes, em razão da matéria, tá vendo aqui, de sua competência cabe discutir e votar o projeto de lei, realizar audiências públicas, se for uma coisa muito delicada, convocar secretários municipais e diretores equivalentes para prestar informações, receber petições, reclamações, representações e queixas de qualquer pessoa, solicitar depoimento de qualquer autoridade do cidadão, exercer no âmbito de sua competência a fiscalização dos atos executivos e da administração indireta. Comissões especiais, criadas por deliberação do plenário, serão destinadas ao estudo de assuntos específicos. Não tem ali a comissão, seria uma CPI, alguma coisa nesse sentido. Então, seria uma comissão especial. Na formação das comissões, assegurar-se-á, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participem da Câmara. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigações próprios, das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno da Casa, serão criadas pela Câmara Municipal, mediante requerimento. Olha aqui, isso aqui cai, viu? Qual é os requisitos para a criação de uma CPI? 1/3 dos membros, para apuração de fato determinado, tem que ser algo concreto, e tem que ser prazo certo, ou seja, não pode ser prazo indeterminado. A banca vai dizer que é prazo indeterminado. Sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhados ao Ministério Público. Aí a banca vai dizer que é encaminhado ao juiz, certo? Para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. A maioria e a minoria, as representações partidárias com um número não inferior, não inferior a 1/3 da composição da Casa e dos blocos parlamentares, terão líder e vice-líder, Terão líder e vice-líder. A indicação, os líderes indicarão os respectivos líderes, respectivos vice-líderes, dando conhecimento à mesa da Câmara dessa designação. Além de outras atribuições previstas no regimento interno, os líderes indicarão os representantes partidários das comissões da Câmara. Ausentes ou impedidos os líderes, suas atribuições serão exercidas pelo vice-líder. A Câmara Municipal, observando o disposto nessa lei orgânica, compete elaborar o seu regimento interno, dispondo sobre sua organização política e provimento de cargos de seus serviços, e especialmente sobre sua instalação e funcionamento, posse dos seus membros, eleição da mesa, sua composição e suas atribuições, número de reuniões mensais, comissões, sessões, deliberações, todo e qualquer assunto de sua administração interna. A Tribuna Popular, mecanismo de participação da sociedade civil organizada, será utilizada no plenário, nos termos do regimento interno. Aqui está mostrando que a população ela pode participar, ela termina podendo participar ali das sessões, Pode participar aqui das sessões da organização, Toda vez que tiver algum tema mais delicado, a população pode participar. Por isso vai ter aquele, não sei se você já viu, Tem as câmaras de vereadores e tem aqueles assentos ali onde a população senta para ficar vendo o que é que os caras estão aprontando, Por deliberação da maioria dos membros da Câmara, poderá convocar secretário municipal ou diretor equivalente para pessoalmente prestar informações acerca de assuntos previamente estabelecidos. A falta de comparecimento do secretário municipal ou diretor equivalente sem justificativa razoável provocará a suspensão do exercício do cargo até a devida regulamentação.
será considerado desacato à Câmara e secretário e diretor for vereador licenciado, o não comparecimento nas condições mencionadas caracterizará procedimento incompatível com a dignidade da Câmara para a instauração do respectivo processo. Olha só, o cara vai perder o cargo. Secretário municipal ou diretor equivalente, a seu pedido, poderá comparecer perante o plenário ou qualquer comissão da Câmara para expor assuntos e discutir projetos de lei ou qualquer outro ato normativo relacionado com o serviço administrativo. Anualmente, até 60 dias após o início da sessão legislativa, a Câmara Municipal receberá, em sessão especial, o prefeito através de relatório escrito e prestará contas à administração. Veja que o prefeito ele tem que prestar contas à Câmara de Vereadores. Uma coisa muito interessante nesse ponto que a gente chegou aqui é o seguinte. Você perceba que tem umas partes muito técnicas. Isso, quando as bancas cobram, elas vão cobrar de acordo com o concurso. Veja, vamos imaginar que você está fazendo concurso ali para Câmara de Vereadores. Não tem um concurso para a Câmara de Servidores da Câmara de Vereadores? Pronto. O Poder Legislativo vai despencar na sua prova, entendeu? Então, entenda isso. Às vezes o aluno tem que ter esse feeling, certo? Então, se você está fazendo concurso para a Câmara de Vereadores, foca bem nessa parte do Poder Legislativo, certo? É uma dica do tio. A mesa da Câmara poderá encaminhar pedidos escritos de informação aos secretários municipais ou diretores equivalentes, importando infração política administrativa, a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias, bem como prestação de informação falsa. A mesa, dentre outras atribuições, compete. Então, aqui são a competência da mesa. Tomar todas as medidas necessárias à regularidade de trabalhos legislativos, propor projetos que criem ou extinguam cargos, serviços da Câmara e fixem respectivos vencimentos. É por isso que eles votam seus salários. Apresentar projetos de resolução dispondo sobre a abertura de crédito suplementar ou especiais através de aproveitamento total das consignações orçamentárias da Câmara. Promulgar a lei orgânica e suas emendas, representar junto ao Executivo sobre necessidade de economia interna, contratar na forma da lei por tempo determinado para atender a necessidade temporária e excepcional de interesse público. Dentre outras atribuições, compete ao presidente da Câmara. Isso aqui é competência do presidente. Representar a Câmara em juízo ou fora dele, dirigir, executar e disciplinar trabalhos legislativos na Câmara, interpretar e fazer cumprir regimento interno, promulgar as resoluções e os decretos legislativos, promulgar as leis, as sanções tácitas, cujo veto tenha sido rejeitado pelo plenário, desde que não aceite a decisão em tempo hábil pelo prefeito, fazer publicar os atos da mesa, as resoluções, decretos legislativos e leis que vier promulgar, autorizar as despesas na Câmara, representar por decisão da Câmara sobre a inconstitucionalidade de lei ou ato municipal, solicitar por decisão da maioria absoluta da Câmara a intervenção do município nos casos admissíveis na Constituição Federal, manter a ordem no recinto da Câmara, é o presidente que faz isso, podendo solicitar a força necessária para esse fim, encaminhar para parecer prévio a prestação de contas do município ao Tribunal de Contas do Estado. Dos vereadores. Os vereadores são invioláveis no exercício do mandato e na circunscrição do município, por suas opiniões, palavras e votos. Então, o vereador ele pode falar o que ele quiser ali no âmbito do município. Ele é inviolável. Agora, se ele fizer isso fora do âmbito do município, ele vai ser responsabilizado. Certo? Cuidado que aqui é no âmbito do município. A banca vai colocar no âmbito da circunscrição do Estado, certo? Não é. Pronto, esse artigo 28, ele sempre é cobrado pelas bancas, de uma maneira geral, sobre o que é vedado ao vereador. Veja, eu tenho dois momentos. Eu tenho a diplomação, que é chamada de expedição do diploma, que acontece ali na primeira quinzena de dezembro, e eu tenho uma posse dele, que acontece ali no dia 1º de fevereiro. Dia 1º de fevereiro é a posse dos vereadores. Entenda, desde a expedição do diploma, o vereador não pode fazer o quê? Firmar ou manter contrato com o município, suas autarquias e fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista e empresas concessionárias de serviço público, salvo quando o contrato obedecer cláusulas uniformes. Aceitar cargo, emprego ou função no âmbito da administração pública direta ou indireta municipal, salvo mediante aprovação em concurso público.
Então, ele não pode aceitar um cargo só se for salvo mediante aprovação em concurso público. Aí, desde a posse, ocupar cargo, função ou emprego da administração direta ou indireta do município que seja exonerável ad nutum, ou seja, de livre nomeação e exoneração. Ad nutum significa de livre nomeação e exoneração. Salvo os cargos de secretário, ele pode, diretor, desde que se licencie do exercício do mandato. Exercer outro cargo eletivo federal, estadual ou municipal, claro que não pode. E ele também não pode ser proprietário, controlador e diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público do município. Ele não pode. Patrocinar causa junto ao município, ele também não pode fazer. Essas vedações são bastante cobradas, confundindo um aluno. Uma vedação que é desde a expedição do diploma e a vedação que é desde a posse. É bastante confuso, né? Assim, a banca gosta de confundir. Professor, o vereador pode perder o mandato? Sim, o vereador ele pode perder o mandato de acordo com o artigo 29. Ó. Perderá o mandato o vereador que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar ou atentatório às instituições vigentes, e utilizado o mandato para a prática de atos de corrupção e improbidade administrativa. Ninguém faz isso, né? E deixar de comparecer a cada período legislativo anual a terça parte das sessões ordinárias da Câmara, salvo por doença comprovada ou licença. E fixar residência fora do município. Veja que o vereador tem que morar no município. E perder ou tiver suspenso seus direitos políticos, ele também vai perder. Então, claro, a lógica é essa. Ele vai perder seus direitos políticos caso ele ele vai perder seu mandato caso ele perca os seus direitos políticos. Ele vai deixar de ser cidadão, né? Além de outros casos definidos em regimento interno, a Câmara Municipal considerar-se-á incompatível com o decoro parlamentar o abuso das prerrogativas asseguradas ao vereador, ou a percepção de vantagens ilícitas ou imorais. No caso do inciso 1 e 2, a perda do mandato será declarada pela Câmara, por voto da maioria absoluta. Nos casos do inciso 3 e 4, a perda será declarada pela mesa. Então, ó, cuidado, que aqui uma vai ser declarada pela Câmara e o outro vai ser declarado pela mesa. Então, olha só, esse daqui, ó, esses dois é a Câmara e esses dois aqui é a mesa. Certo? É a mesa. Aí, de ofício, mediante provocação de qualquer de seus membros. Bem delicado. Agora, só, cuidado, a banca não vai perguntar isso aqui não. Eu já tenho minha experiência. Só quero que você veja quais são as situações que o vereador vai perder o seu mandato. Outra situação muito recorrente no concurso é saber quando é que o vereador ele pode se licenciar sem perder o mandato. Está aqui no artigo 30. Ó. Por motivo de doença devidamente comprovado ou gravidez pelo prazo previsto na licença gestante, para tratar sem remuneração do interesse particular, desde que o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa, para desempenhar missão temporária de caráter cultural ou de interesse do município com prévia autorização da Câmara. Então, desempenhar missão temporária, isso pode acontecer tranquilamente. O vereador licenciado nos termos do inciso 3 receberá a remuneração integral até 120 dias após o prazo. E após esse prazo, 70% da remuneração. A licença para tratar de interesse particular não será inferior a 30 dias e o vereador não poderá reassumir o exercício de mandato antes do término da licença. Então, a gente tem que esperar terminar a licença. Investido no cargo de secretário ou equivalente, o vereador poderá optar pela remuneração, isso cai bastante, pela remuneração do mandato ou do cargo. Eu sou vereador, fui chamado para ser secretário, eu vou escolher qual vai ser a remuneração. Deixa eu dizer uma coisa para você, não sei porquê, mas eles sempre escolhem a remuneração do mandato de vereador. Porque tem várias regalias, termina tendo várias regalias. As despesas decorrentes do previsto parágrafo anterior correrão por conta das dotações orçamentárias. Independente de requerimento, considerar-se-á como licença o não comparecimento do vereador às reuniões da Câmara, quando privado temporariamente de sua liberdade em virtude de decisão judicial, ou seja, está preso. Ele está preso, então não vai ter como ele comparecer, né? Dar-se-á a convocação suplente do vereador. Quando é que vai ser chamado de suplente? O suplente convocado deverá tomar posse no prazo de 15 dias contado da data da convocação, salvo justo motivo aceito pela Câmara. Enquanto a vaga que se refere ao parágrafo anterior não for preenchida, calcular-se-á o quórum em função dos vereadores remanescentes. Então, tem uma vaga aberta. O meu quórum vai ser com base nos 10 vereadores.
Então, todos os cálculos eu vou fazer com os 10 vereadores. Não tem uma vaga em aberto, certo? No próximo bloco eu vou trabalhar com vocês uma parte que é bastante cobrada quando o concurso é no foco do Poder Legislativo, que são as atribuições da Câmara de Vereadores. Próximo bloco a gente chega lá. Vamos lá, já clica aí no próximo bloco.